Você tem dificuldade em ppm? Você tem dificuldade em porcentagem, título em massa, percentual por volume, volume por volume? Essa aula é para a gente transformar ppm em porcentagem, porcentagem em ppm, entender porcentagem. Vocês estão na aula de Química do canal do Curso FIC. Semanalmente possuímos aulas de questões e de teoria. Eu, Helena Bonaparte, com vocês, semanalmente. Se inscreva, curta, ajuda o nosso canal. Vamos aprender? Olha só, Helena, não sei nem por onde começar ppm. ppm são partes por milhão. Então, quando você tem 10 a 6, isso significa 1 milhão. Então, vamos primeiro compreender pensando em dinheiro, porque quando pensa em dinheiro tudo fica fácil, né? Então, se você tivesse 1 milhão, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão, e eu chegasse para vocês e pedisse R$1, ou R$10, ou até mesmo R$20, quem tem 1 milhão não vai se incomodar, gente. Se eu te pedir R$10 ou R$20, é muito pouquinho diante de 1 milhão. Então, ppm é quando a gente quer expressar uma quantidade pequenininha numa quantidade grande. Então, imagina assim, você chega lá no posto de combustível e tem diesel S10. O que significa S? Significa enxofre. Vocês tinham percebido lá no posto de combustível que tem esse diesel para vender? Tem o diesel comum e tem o diesel S10. O diesel comum tem mais enxofre do que o diesel S10. O diesel tem enxofre, tá? E não é bom, porque quando você está ali dirigindo seu carro, que queima o diesel, você está queimando, além de carbono, além de hidrogênio, está queimando enxofre. E quando você queima enxofre, libera para a atmosfera SO2, um óxido ácido, que reage com oxigênio, forma SO3, outro óxido ácido, que reage com a água da chuva e forma ácidos, e a chuva que cai seria uma chuva ácida. Isso não é legal, é um impacto ambiental. Então, ter enxofre no diesel não é uma boa ideia, mas ao longo do tempo, nós químicos conseguimos retirar muito do enxofre que o diesel contém. E atualmente, o diesel que é vendido tem 10 ppm de enxofre. Eita, traduza, né? Vamos traduzir. O que seria ter 10 ppm de enxofre no diesel? Então, você sempre vai pensar no que você está trabalhando e no que você está expressando que tem a quantidade em ppm. No caso aqui do meu exemplo, a gente está falando do diesel e está falando do enxofre. Então, quanto eu tenho de enxofre? Eu tenho 10. Em quanto? Em 1 milhão. 1 milhão de quê? Se você está falando do diesel, você está falando de um volume. Litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, alguma unidade de volume. Então, em 1 milhão de litros de diesel, em 1 milhão de litros de diesel, encontramos quanto? Encontramos 10 litros, a unidade que você colocar aqui, obrigatoriamente você tem que colocar do outro lado. Encontramos 10 litros de enxofre. Então, se você tem 1 milhão de litros de diesel, nesse 1 milhão você encontra 10 litros de enxofre. Pensa comigo. Se for uma questão de qualquer processo seletivo, ele vai lhe dizer o diesel de um determinado posto está sendo vendido como diesel S10. 10 ppm de enxofre. Alguém abasteceu o carro. Opa, se alguém abastecer o carro, ninguém vai abastecer com 1 milhão de litros de diesel. Concorda comigo? Então, se alguém abastecer o carro, o tanque do carro vai ter uma quantidade de litros. Digamos que o tanque do carro tenha 50 litros. Ele vai lhe perguntar quanto de enxofre tem quando você abastece o seu carro. E você faz uma regra de 3. Que regra de 3? Se o diesel é S10 e S10 significa 10 ppm, eu tenho 10 em 1 milhão. Mas eu abasteço o meu carro com uma certa quantidade de litros de diesel. Por isso que é importante você colocar do que você está falando.
Você escrever, isso não é perder tempo, isso é ganhar tempo. Então eu abasteço meu carro com uma certa quantidade de litros de diesel, digamos 40 litros. Então se eu abasteci com 40 litros, quanto de enxofre eu tenho? Então são regras de 3 que vocês vão fazer para poder resolver o problema de ppm, quando a resolução envolve o significado de ppm. O que significa ppm? Uma quantidade em 1 milhão. Mas Helena, e se ele me pedisse em mols por litros? E se ele me pedisse em gramas por litros? E se ele me pedisse numa unidade agora diferente, que não fosse a mesma unidade nos 2 termos? Como é que eu faço isso? Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos lá. Helena, mas como é que eu faço se me pedirem agora volume, massa, unidades diferentes? Veja, aí a gente tem uma carta na manga. Eita, que esse negócio é bom! Veja só, quando você tem uma água mineral, observe o rótulo, tá? Faz esse compromisso comigo, observa o rótulo. Quando você observar o rótulo, você vai lá, você vai ver que tem os valores dos sais minerais. Sulfato, magnésio, sódio, na verdade são todos íons, íon sódio e magnésio, bicarbonato, sulfato, e está lá no rótulo da sua água. Observe agora a unidade. A unidade que está lá é miligramas por litro. E a gente tem como comprovar que em soluções aquosas são soluções que têm água, e soluções diluídas bem fraquinha, que a densidade dessa solução é aproximadamente a densidade da água. A densidade da água é 1 grama por mililitro. Se eu tenho uma solução com água e bem fraquinha, a densidade dela é igual à densidade da água, muito próxima à densidade da água. Então, se eu estiver trabalhando com soluções aquosas e diluídas, essa relação ela é verdadeira. A gente tem como deduzir. Eu não vou deduzir aqui, mas deduzo muitas vezes em sala de aula quando eu estou em aula presencial. ppm é a mesma coisa que miligrama por litro. Se eu estiver trabalhando com soluções aquosas, que tem água, né, diluídas, ou que ele me diga assim, olha, a densidade dessa solução é aproximadamente 1 grama por mililitro. Aí você já mata a charada. Aí ele quer que você pense assim, que ppm é a mesma coisa que miligramas por litros. Entendi não, Helena? Eu estou dizendo assim, ó, se aparecer lá 5 ppm, aí você substitui por 5 miligramas por litros. E o que isso facilita? Em tudo, né, gente? Imagina, ele te deu em ppm e quer que você transforme. Aí tá lá. Uma determinada concentração de cloro ativo tem um valor de 2,5 ppm. Qual é esse valor? Quanto é esse valor em mols por litros? Em gramas por litros? Aí você, eita, e agora? Como é que eu faço isso? Eu estou em ppm e ele quer em mols por litros. Eu estou em ppm e ele quer em gramas por litros. Aí você, ó, pera, que eu sei. Eu sei que ppm é a mesma coisa que miligramas por litros se a solução for aquosa e diluída. Aí você substitui, tira a palavrinha ppm e coloca miligramas por litros. A partir daqui, você pode resolver o que você quiser. Porque veja, ó, 5 miligramas. Miligrama é a unidade de massa. Então a sua massa é 5 miligramas. Que é a mesma coisa, não é? Que 5 vezes 10 a menos 3 gramas. Helena, onde é que você achou esse 10 a menos 3? Essa letrinha aqui, ó, mili. Mili significa dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Então, todas as vezes que você quer transformar miligrama em grama, é só você entender que esse mili você substitui por 10 a menos 3. Que é a mesma coisa que dividir por 1000. Vai ter uma aula que a gente vai fazer só para transformar unidades, que é para vocês entenderem, tanto pela escala, quanto pelos prefixos, o que é mili, o que é deci, o que é micro, e como é fácil você fazer essas transformações, tá? Então, 5 miligramas ou 5 vezes 10 a menos 3 gramas. E qual é o volume que eu estou vendo por essa unidade?
Aqui significa, gente, 5 miligramas em cada 1 litro. É como se você estivesse vendo assim, ó, 5 miligramas por 1 litro. Esse 1 está subtendido. Então, o volume que você está usando, 1 litro. Então, a partir de uma massa e a partir de um volume, eu posso encontrar a concentração em gramas por litros, que é massa sobre volume. Eu posso encontrar a concentração em mols por litros. Olha a massa por volume. Massa, 5 vezes 10 a menos 3. Volume, 1 litro. Nossa! Então, se eu tenho 5 ppm e eu quero em gramas por litros, basta que eu entenda que 5 ppm é 5 miligrama por litro. Pego o miligrama, transformo para grama, já estou em litro, massa 5 vezes 10 a menos 3 gramas, já tenho o volume em litros, já tenho a resposta. E se eu quiser agora gramas por litros, transformar para mols por litros? É a próxima aula. Como que a gente vai fazer para transformar unidades? Transformar gramas por litros em mols por litros, litros em centímetros cúbicos, não é? Título em ppm. Próxima aula. Tá certo? Vambora? Tem mais!